que é que faz o nosso braço formigar? Se você já dormiu em cima do braço, essa é uma dúvida muito boa que vai ficar lá pro final, fechou? Vamos pra próxima que é muito boa também. Iberê, qual é o segredo dos copos térmicos serem tão eficientes com bebidas? Essa pergunta merece uma resposta meio radical. O segredo desses copos é que dentro deles não tem absolutamente nada. São duas paredes, tem praticamente um copo dentro e um copo fora, e entre os dois copos a gente tem vácuo, a gente tem vazio. Tá, mas ni que isso ajuda a não esquentar a bebida? O calor sempre passa do objeto mais quente para o objeto mais frio. E existem 3 jeitos de acontecer essa passagem. A primeira é a condução, quando uma coisa encosta na outra. Quando você encosta a sua mão numa panela quente, por exemplo. Aí as moléculas do lado que está mais quente agitam a molécula do lado mais frio. Isso não vai acontecer nesse copo porque não existe nada entre a parede de fora e a parede de dentro. O segundo jeito é a convecção, quando você tem um fluido, um gás ou um líquido entre os dois objetos. E aí o quente sobe, o frio desce, isso vai circulando e o calor vai passando de um para o outro. Aqui a gente não tem ar, não tem nada aqui, não tem como acontecer convecção também. E o terceiro jeito é a radiação. O que está quente emite infravermelho ou até luz visível, como o sol, por exemplo. O calor do sol chega até a gente por radiação. Isso até poderia acontecer aqui, mas por dentro o copo é aluminizado, ele reflete a luz, ele reflete a radiação, então acontece muito pouco. Resumindo, dos 3 jeitos de conduzir o calor, só um vai funcionar e bem meia boca. Esse é o grande segredo desses copos que gelam a bebida. Quer dizer, ele não gela, né? Ele só não deixa o calor chegar até a bebida. Como os piolhos vivem na nossa cabeça? Eles só bebem sangue? Na nossa cabeça é por sua conta, porque aqui não tem piolho já faz uns 30 anos, viu? Mas a resposta é sim. O piolho é uma espécie de vampiro que chupa o nosso sangue. Só pra vocês terem uma ideia, um piolho consegue sugar mais ou menos metade do peso corporal dele em sangue. Se eu fosse um piolho, significa que quando eu chupasse ali o sangue da cabeça de alguém, eu poderia ficar com 120 quilos. Pesquisando esse assunto, uma coisa que me impressionou um pouco é o jeito que ele chupa o sangue. Tá aqui uma descrição. As peças bucais de um piolho sugador consistem em 3 estiletes perfuradores, normalmente recolhidos dentro de um saco na cabeça. Quando o piolho se alimenta, os estiletes saem através de um rostro na parte anterior da cabeça, qual possui minúsculos ganchos com os quais se prende ao hospedeiro enquanto suga. Resumindo, os ganchos prendem o piolho e ele taca o estilete em você. Oi, Iberê, de onde vêm os ventos? Eu vi uma explicação na internet e eu não entendi direito. Vamos desenhar, mas tem uma experiência muito legal também. Imagina que você tem uma região que está quente, o tamanho do município, mais ou menos ali, e uma região que está fria. Na região quente, o ar vai começar a subir. Você já viu em várias experiências aqui no manual que ar quente sobe. É por isso que os balões de ar quente sobem, por exemplo. Beleza, a gente vai ter um fluxo de ar então aqui para cima. E a questão é, se esse ar tá subindo, o que tá ficando no lugar desse ar? Não dá para ter vácuo aqui embaixo, concorda? Pois é, não dá. O ar que tá na vizinhança vai querer ocupar espaço. Então começa a ter um fluxo do ar frio vindo ocupar o lugar do ar quente. E como você deve ter percebido, esse fluxo aqui não é na vertical que nem esse, ele é na horizontal. Adivinha que nome a gente dá para isso? Vento! Então é assim que surge o vento, o ar ocupando o lugar de outro ar que saiu dali. É lógico que esse ciclo vai fechar, esse ar aqui em cima vai encontrar uma região mais fria, vai acabar descendo, ocupando o lugar desse outro ar que saiu. Então a gente tem, no fim das contas, uma movimentação complexa de várias massas de ar acontecendo na atmosfera. Mas o basicão é isso aqui. A gente já fez 2 experiências aqui no Manual do Mundo para comprovar isso. São experiências que você pode fazer na escola. A primeira é simular isso dentro de um aquário, colocando alguma coisa quente de um lado, uma coisa fria do outro e usando água com corante para mostrar essa movimentação do ar, que no caso vai acontecer na água. A outra opção é você fazer isso aqui dentro de uma garrafa PET, usando aqui uma vela. E aí você vai perceber que a fumaça começa a entrar de um lado e sair pelo outro, entrar de um lado e sair pelo outro. Iberê, é verdade que a calvície é herdada da família da mãe? Essa foto que eu tô te mostrando aí são os meus avós me carregando. Essa foto foi tirada em 1981 e o meu avô, como você pode perceber, ele já tava com os cabelos meio comprometidos
comprometidos, assim. Ele tava ficando meio careca, com boas entradas na cabeça, do jeito muito parecido com o que tá acontecendo comigo. Então, olhando essa foto, eu poderia logo dizer que sim, que vem da família da mãe. Só que, mais ou menos, são muitos genes que causam a calvície, né? Não é uma coisa muito simples. Uma boa parte vem da mãe, então dá pra dizer que a maior parte vem da mãe, mas também tem uma parte que vem do pai. Não é com uma foto que a gente vai conseguir provar a genética da coisa. Por que um corpo vivo afunda e o morto flutua? Essa pergunta é meio macabra, mas eu já tive essa dúvida quando eu era criança também, né? Por que quando qualquer mamífero morre, ele boia e na hora de morrer ele afunda? Não faz sentido. A verdade é que o nosso corpo é praticamente da mesma densidade da água. Nosso corpo boia por um limite muito pequenininho. Se você conseguir ficar absolutamente parado na água, com o seu corpo inteiro dentro da água, mas só com a boca para fora, você vai conseguir boiar perfeitamente. O problema é que se você esvaziar completamente o pulmão, soltar todo o ar que você tem, seu corpo já afunda. E se nessa hora você estiver meio se afogando e engolir um pouco de água, aí lascou de vez. O seu corpo vai ficar mais denso do que a água e vai afundar. É isso que acontece nos afogamentos. E aí vamos supor que foi isso que aconteceu. A pessoa acabou morrendo afogada, desceu lá pro fundo do mar, pro fundo do rio. Com o tempo, as bactérias que estão ali dentro do corpo, elas vão comendo o corpo, né, e vão soltando alguns gases, tipo metano, gás carbônico, sulfeto de hidrogênio. Esses gases, eles são formados porque as bactérias estão comendo as células, estão comendo moléculas que estavam ali na forma sólida, na forma líquida e que agora se transformaram em gás. Isso vai ficar preso dentro do corpo e vai funcionar como uma espécie de uma boia. Nesse momento, o corpo vai subir e começa a boiar. E é por isso que na maioria das vezes, num afogamento, uma pessoa vai afundar e se morreu lá embaixo, o corpo tende a subir. O que acontece se o Pinóquio disser, meu nariz vai crescer agora? Energia infinita, olha só. Juro que eu tentei desenhar um Pinóquio bonito, mas assim, não obtive êxito. Então nesse momento ele diz, meu nariz vai crescer agora. Isso é uma mentira, porque o nariz dele não ia crescer. E aí, se ele tá mentindo, o nariz cresce. O problema é que se o nariz cresceu, essa frase passa a ser verdade. Então, o nariz dele volta à posição original. Ele diminui. Só que se o nariz diminuiu, então ele não cresceu. E se o nariz não cresceu, essa frase passa a valer de novo. O nariz cresce, porque era uma mentira. Mas se o nariz cresceu, então essa frase, ela vale. Então volta a ser verdade. O nariz do Pinóquio começa a crescer e diminuir loucamente. Se você gosta de engenharia, você já deve ter pensado, poxa, vamos transformar esse nariz do Pinóquio numa biela. Então a gente liga a ponta do nariz do Pinóquio numa roda e essa roda vai ligada num gerador. Isso quer dizer que o nariz vai crescendo, diminuindo, crescendo, diminuindo, crescendo, diminuindo, como se fosse a biela do motor. Tipo aquele motor, o nosso motor V8 eletromagnético. E fazendo essa roda girar conectada num gerador, finalmente a gente vai ter o nosso gerador de energia infinita. Uma segunda opção seria amarrar um pão com manteiga nas costas de um gato com a manteiga virada para cima. Aí você joga o gato, como o gato sempre cai parado em pé, mas a manteiga cai virada para baixo, nunca nenhum dos dois ia cair, ia começar a girar, você liga aquilo no eixo do gerador e também a gente iria ter energia infinita. O problema dessa segunda questão é que você desperdiça comida e maltrata os animais. No caso do Pinóquio, ele é um simples boneco de madeira, então não tem problema nenhum, você consegue construir outros Pinóquios e tal, tá tudo certo. Vou aproveitar que esse aqui é meio que um Iberê Responde de Natal, como vocês podem ver por essa árvore aqui no fundo, que é só isso mesmo, que as perguntas não tem nada a ver com Natal, mas para lembrar vocês que só nesse ano a gente lançou 4 produtos diferentes. Grande livro de biologia, Atlas do Manual do Mundo, Cubo Mágico Professor que te ensina a resolver e o Guia do Astronauta para deixar o planeta. E além disso tudo, a gente tem dezenas de livros, vários cubos mágicos, 3 jogos diferentes. Então se você estiver pensando em dar algum presente de Natal, considere os produtos do Manual do Mundo, que eles estão muito legais. Eu tô deixando um link aqui embaixo de todos esses produtos na Amazon, mas se encontra em vários outros lugares, é só dar uma googada aí, fechou? Iberê, meu pai sempre me fez acreditar que dá sim pra ter uma vida corrida e dormir pouco. Olha, que dá.
Se vai ser uma vida boa, eu acho que já é outra história. Sendo muito sincero com você, eu sou uma pessoa que tem uma vida muito corrida. Aqui no Manual do Mundo, sei lá, eu trabalho às vezes 12 horas por dia, é bem comum, toda semana, pelo menos um dia eu trabalho umas 12 horas. Chego em casa, eu tenho 2 filhas pequenas, final de semana é sempre bastante corrido, viajo pra caramba. E um dos maiores segredos para eu dar conta de tudo isso é dormir bem. O nosso corpo precisa de descanso. Tem algumas pessoas que precisam dormir menos, outras um pouco mais, mas ter uma vida corrida e dormir pouco ou dormir menos do que você acha que é suficiente, eu duvido que isso vai ter um resultado legal a longo prazo. O que significa talvez que você vai ser uma pessoa mais cansada quando estiver mais velha, ou vai envelhecer muito mais rápido, ou algumas doenças que chegam com a velhice, tipo dor nas costas, sei lá, chegarem antes para você do que deveriam chegar. Então, se você me permite dar um conselho, tenta dormir um pouco mais. Se você tiver com falta de tempo, tenta pegar esse bichinho aqui e largar de lado, porque é a coisa que mais consome tempo à toa hoje em dia na nossa vida. Vamos lá tentar mais uma vez. Tentando mais uma vez emplacar uma pergunta aqui. Agora você conseguiu! Por que quando estouramos um balão faz tanto barulho? Para mim essa resposta era óbvia. Quando você enche um balão, se acumula bastante ar lá dentro. Esse ar ele fica sob pressão, né? Você aperta o ar para ele conseguir esticar a bexiga. Quando você estoura, o ar sai todo de uma vez e causa uma onda sonora, né? Ele vibra o ar e faz mexer os nossos tímpanos. Só que quando eu fui pesquisar, eu descobri que não era exatamente isso. Essa é uma das causas do barulho, mas não é a principal. A principal é que quando você estoura o balão, a borracha, no momento em que ela tá voltando, né, que ela tá abrindo, ela vibra bastante. E essa vibração da borracha é que causa a maior parte do barulho da bexiga. E uma terceira coisa que causa o barulho, que eu nem tinha pensado, é que essa borracha, no momento em que ela abre e bate, ela faz barulho também. Existe um borracha com borracha batendo ali. Tem um vídeo muito legal que a gente gravou, sei lá, deve fazer uns 12 anos, que é um slow motion de uma bexiga estourando. Primeiro a gente gravou com farinha dentro, para conseguir ver a farinha aí se desfazendo no momento em que a bexiga estoura. Depois a gente conseguiu gravar com água dentro, essas imagens são muito legais. Por que se chama metrô se as linhas têm quilômetros de distância? E não metros, né, do metrô. Eu já respondi uma pergunta quase igual a essa, mas eu vou dar uma resposta melhor que da outra vez. O primeiro metrô do mundo foi feito em Londres em 1863. Eu consegui andar nessa linha quando fui para Londres. É um metrozinho que ainda anda lá bem pequenininho, assim. É muito interessante esse metrô porque não são exatamente túneis que nem a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo. Eles abriram um rasgo no meio da cidade, depois tamparam. E como naquela época era Maria Fumaça, eram trens a vapor, ele precisava de respiro para sair um pouco daquela fumaça. Então você tá no metrô, tem hora que abre, tem hora que fecha. É muito diferente do metrô que a gente tem hoje. O nome dessa linha era Metropolitan Railway, o que significa estrada de ferro metropolitana. É uma estrada de ferro que anda dentro ali da grande cidade. E aí você pode concluir que o nome veio disso, né? Afinal de contas, Metropolitan Railway. Só que não, esse nome não pegou em Londres. Se você for lá hoje e quiser saber onde fica o metrô, você tem que perguntar onde está o Underground ou o Tube. O nome veio do francês, porque em 1900 Paris estreou o seu metrô e o nome era a mesma coisa, só que em francês, ó. Chemin de fer métropolitain. Chemin de fer métropolitain, que é a mesma coisa que Metropolitan Railway ou Estrada de Ferro Metropolitana. E aí vários países que falavam línguas latinas, tipo português, quando fizeram seus metrôs, tipo 70 anos depois, deram o nome de metrô por causa do metrô de Paris. Então foi daí que esse nome se espalhou. Mas você sabe que aqui é Manual do Mundo. Aqui a gente tenta ser melhor que a média. Então eu acho essa resposta ainda incompleta. Na sua pergunta, você falou sobre o metro. Se o metrô não tinha nada a ver com isso, né? Será que a palavra metro tem alguma coisa a ver com a palavra metrópole, de onde vem metropolitano? Não. Metro vem do grego, que significa instrumento para medir, ou significa uma medida. Então, quando o metro foi criado, aliás, a gente tem um vídeo muito legal que mostra como foi criado um metro, por isso que essa régua tem essa inscrição aqui atrás, eles escolheram essa palavra grega para representar essa medida. A palavra metrópole também vem do grego, mas tem outra origem, ó. O meter, do começo de metrópole, significa mãe, e polis significa cidade. Então a metrópole é uma cidade mãe, é uma cidade maior que as outras, é uma cidade que serve as outras, é uma cidade que serve de referência para as outras. Agora sim a gente tem uma resposta digna do Manual do Mundo. Por que a distância dos planetas é medida em anos-luz e não por quilômetros?
Legal, né? Tem um pouco a ver com a pergunta anterior. Dependendo do tamanho de cada coisa, a gente usa uma unidade de medida diferente. Se você for medir um parafuso, por exemplo, geralmente a gente vai usar um paquímetro, e essa medida vai ser em milímetros, que é esse negocinho aqui que é bem pequenininho, né? O tamanho, sei lá, da espessura da sua unha. Se eu for medir a altura de uma pessoa, o milímetro já é muito pequeno. Eu tenho que usar uma coisa um pouco maior. Então, normalmente, a gente usa o centímetro, que é mais ou menos do tamanho da unha como um todo, né? Olhando a unha de cima. Então, eu tenho, por exemplo, 1,75 m. Já se eu for falar da distância entre duas cidades, a gente gosta de falar em quilômetros, né? Que são 1000 metros. Daqui até a Piedade, por exemplo, que é a cidade de onde eu vim, dá mais ou menos 100 quilômetros. Quando a gente começa a falar da distância entre astros do Sistema Solar, os quilômetros são pequenos. Então daqui até a Lua, a gente tem mais ou menos 380 mil quilômetros. Daqui até o Sol, 150 milhões de quilômetros. Você concorda que fica uma medida grande demais? A gente precisa de alguma outra unidade de medida? E aí não é ano-luz que a gente usa, não. Existe uma unidade de medida que se chama unidade astronômica, que é essa distância da Terra até o Sol. Para medir a distância entre os planetas aqui no Sistema Solar, a gente costuma usar isso, que é mais ou menos 150 milhões de quilômetros. Então, a gente sabe, por exemplo, deixa eu pegar uma colinha aqui, que Marte está a 1 unidade astronômica e meia em relação ao Sol. Então, a distância de Marte ao Sol é mais ou menos 50% a mais do que a distância da Terra até o Sol. Saturno está a 9 unidades astronômicas e meia de distância do Sol. Então, falando assim, fica mais fácil da gente imaginar a distância do que eu falar em centenas ou bilhões de quilômetros dentro do Sistema Solar. Isso funciona quando a gente está falando de coisas dentro do Sistema Solar. Quando são distâncias maiores, entre estrelas, por exemplo, já não dá mais. Como é que a gente faz? Os astrônomos calcularam qual é a distância que a luz percorreria durante um ano. E aí a gente tem essa distância gigantesca que é de 9,46 trilhões de quilômetros, que no fim das contas é muito melhor para medidas gigantescas. Então, só para vocês terem uma ideia, a estrela mais próxima da gente, que é a Próxima Centauri, está a mais ou menos 4 anos-luz de distância. Então é por isso que a gente usa unidades de medidas diferentes dependendo do que você quer medir. Imagina medir um parafuso com anos-luz, não faria nenhum sentido. Quanto tempo levaríamos para percorrer um ano-luz com as nossas tecnologias atuais? Nossa, que coincidência! Uma pergunta com o mesmo assunto estar tão próxima assim da outra. Bom, agora vocês sabem o que é ano-luz, né? Vamos lá. Qual é a coisa mais rápida que a gente já lançou no espaço? É a sonda Voyager 1. A gente já fez um vídeo aqui só sobre ela, tá? Inclusive é o objeto que o ser humano mandou mais longe do planeta Terra e ela tá andando aí a 61 mil quilômetros por hora. Parece uma velocidade absurda, mas não é tão rápido assim. Pra vocês terem uma ideia, só para chegar na Lua demoraria 6 horas. E para percorrer um ano-luz demoraria mais ou menos 18 mil anos. Isso quer dizer, então, que o ser humano não tem tecnologia, mas nem que a vaca-tussa, pra gente fazer uma viagem interestelar, né? Conseguir chegar a outra estrela, porque só até ali a Próxima Centauri levaria mais ou menos 70 mil anos. Oi, Iberê, me chamo Pedro. Oi, Pedro. E eu tenho uma pergunta. De onde os animais que nascem de ovo tiram material? Eu e você, quando a gente estava na barriga da nossa mãe, quando a gente ainda era um feto, a gente tirava os nutrientes da própria mãe, né? Os nutrientes chegavam ali pelo cordão umbilical, por um tubinho, né, que sai ali da placenta, né, que tá ligada à mãe e vem caminhando até o meio da nossa barriga. É por isso que a gente tem esse furo aqui que fica na barriga, é de onde caiu o cordão umbilical depois que a gente cresceu. O problema é que os bichos que nascem do ovo não tem mais mãe, né, eles já saíram da mãe. E aí que entra uma coisa meio doida. O ovo é praticamente uma semente de um animal. Dentro do ovo já tem todos os nutrientes para o animal se formar e conseguir sair do ovo. Então uma galinha, um jacaré, enquanto estão dentro do ovo, eles vão se alimentando da clara e da gema do ovo e vão transformando quimicamente aquilo no próprio corpo deles, vão transformando em pena, em asa, em bico, em órgãos internos, etc. Mas eu vou confessar para vocês que quando eu pesquisei isso, eu falei, mas
peraí, esses animais eles não ficam comendo a clara e o ovo, porque quando você abre o ovo não tem um jacarezinho desse tamanho, uma galinha desse tamanhozinho assim que fica comendo clara e gema. Por onde é que entra esses nutrientes dentro do corpo deles quando o corpo ainda está se formando? Eles têm um órgão ali que se chama saco vitelínico, que é mais ou menos o equivalente ao nosso cordão umbilical, que vai pegando aqueles nutrientes e trazendo para dentro do corpo. E o saco vitelínico se liga nos animais mais ou menos no mesmo lugar em que o umbigo, o cordão umbilical liga na gente. Só que isso acaba não deixando muita cicatriz no bicho. Então, se você procurar o cordão umbilical numa galinha, provavelmente você não vai encontrar. Iberê, por que o Sol é representado como amarelo se ele é branco? Preciso confessar que eu pesquisei e não achei respostas muito boas, tá? Então eu vou fazer uma hipótese, uma possibilidade, um chutômetro, que é uma coisa que eu acho que acontece. Bem agora, quando eu tô gravando esse vídeo, são 2 horas da tarde, tá? Então se eu olhar no céu, o sol vai estar branco mesmo. E se eu quisesse desenhar, por exemplo, o dia de hoje, como que eu ia desenhar um sol branco numa folha branca? Eu poderia pintar o céu de azul e deixar um branco no meio, mas isso não ia ficar muito legal. Então eu teria que usar alguma outra cor para desenhar o sol. E aí pensando nas formas como eu vejo o sol ao longo do dia, qual que é a segunda cor que eu poderia usar depois do branco? Sim, o amarelo. Quando o sol está se pondo, ele fica bem amarelado e ao longo, do tempo ele vai puxando para o vermelho, vai ficando laranja até se pôr vermelho. Mas dependendo do lugar que você estiver, você não consegue ver o horizonte muito bem e você vai acabar vendo o sol amarelo mesmo. Então, o amarelo seria mais ou menos como a camisa azul para a seleção brasileira. É tipo uma cor substituta quando você não pode usar a cor principal. Dá para cozinhar um frango com água salgada do mar? Essa ideia é melhor do que você imagina, tá? Quando a gente tava fazendo podcast, aliás, a gente vai voltar a fazer o podcast, tá? Se você tá assistindo esse vídeo e quer que a gente entreviste alguém no podcast, coloca, por favor, nos comentários que eu preciso de sugestões de vocês. Eu tô ficando velho e eu só quero entrevistar pessoas da minha geração, que eu via na televisão na minha época, que fizeram parte da minha infância, enfim. Eu quero saber um pouco o que vocês acham. Mas não queria saber dessas pessoas que vão toda hora em todos os podcasts. Pô, deixa a sugestão de alguém legal, que pode ensinar alguma coisa bacana nesse espírito manual do mundo. Se você tá assistindo esse vídeo, provavelmente é porque você quer aprender coisas novas. Eu quero trazer aqui no podcast pessoas que possam ensinar coisas novas pra mim e pra vocês. Fechou? Enfim, uma das pessoas que a gente trouxe aqui que foi muito legal, que ensinou muita coisa, foi o Amir Klink, aquele cara que pegou um barco a remo e cruzou o Oceano Atlântico na década de 80. E uma das coisas que eu perguntei pra ele é como que ele resolveu a comida, porque ele demorou 100 dias pra atravessar o Oceano Atlântico remando e como que ele ia levar água pra cozinhar. Olha o que ele respondeu. E aí que surgiu a ideia de fazer uma coisa que ninguém tinha feito até então, que era fazer uma dieta à base de desidratados hidratáveis com água do mar. Você já usava o sal da própria água do mar. Que ele está em excesso. Sim. De sódio. Então, como é que você fazia? Não são todos os produtos. Por exemplo, não dá para fazer uma feijoada com água do mar, porque fica muito salgado. Mas dá para fazer arroz pré-cozido, hidratar legumes, todos os derivados de batata, nhoque, purê. E foi um projeto muito bonito que deu super certo. Não falei que a ideia era boa? Tão boa que ele fez. Irebê. Pois é, às vezes o corretor automático me chama de Ivete também. São nomes alternativos que aparecem por aí, né? É verdade que o raio-x é chamado de X porque não sabiam o nome dele? Para começo de conversa, então, o que é raio-x? A gente já desmontou uma máquina de raio-x aqui no Manual do Mundo, vale a pena assistir esse vídeo, mas basicamente é uma luz que o ser humano não consegue ver, mas essa luz, ela atravessa as partes moles do nosso corpo, tipo a pele, os músculos, só que não consegue atravessar as partes duras, como os ossos ou os dentes. Então, quando a gente tira uma foto usando essa luz, normalmente você vai chamar essa foto de chapa de raio-x ou de radiografia, você consegue ter ali uma sombra de todos os ossos ou qualquer coisa dura que esteja em você, tipo um relógio, uma pulseira, qualquer coisa assim, e dá para enxergar dentro do nosso corpo e ver uma fratura, por exemplo. Quem descobriu o raio-x foi um físico alemão chamado Wilhelm Conrad Röntgen. Será que fala assim? Vamos ver como é que fala isso em alemão. Vamos lá. Wilhelm Conrad Röntgen. Röntgen. Nunca eu ia falar Röntgen. Mas enfim, esse cara descobriu o raio-x em 1895 e sim, ele não tinha nome para dar para aquela radiação que ele estava entendendo que existia ali e pensou: Wenn die Mathematik ein X verwendet, wenn es keine Lösung gibt,
kann ich das auch tun. Se você prestou bastante atenção, você entendeu que ele pensou que se a matemática usa o x quando não tem uma resposta, por que eu também não posso usar? Então a resposta é sim, chama raio-x porque era uma incógnita, ninguém sabia exatamente como funcionava aquilo. E essa foto que vocês estão vendo agora é a primeira radiografia da história, que é da mão da esposa do Röntgen. E como vocês podem ver, ela estava usando um anel. Você preserva suas filhas. Parabéns por isso. Quais cursos técnicos ou de graduação você fez? Vocês sabem que antes daquele vídeo do Felca, que ficou muito famoso, que ele falou sobre adultização, as pessoas me perguntavam por que eu não mostrava a Melissa e a Helena nos vídeos. E agora, depois do vídeo do Felca, eu não preciso mais explicar nada, porque eu acho que ficou muito claro ali qual é o problema de mostrar as crianças no vídeo. Então, Felca, devo um agradecimento a você, não só por você ter feito um vídeo muito importante, que eu acho que o Brasil inteiro precisava dar uma olhada nisso, mas pra mim também me poupou muita explicação a partir de então. Mas respondendo à segunda pergunta, eu fiz técnico em processamento de dados na ETEC Fernando Prestes, em Sorocaba. Então eu sou técnico em processamento de dados, isso no ensino médio. E depois eu fiz jornalismo aqui na ECA, na USP. E foi isso que eu estudei. Bastante gente se surpreende porque pensa que eu estudei química, física, engenharia, etc. Mas no fim das contas, a maior parte do meu trabalho aqui no Manual do Mundo é fazer pesquisa, é definir tema de vídeo, é apresentar o vídeo, é empacotar o vídeo, né? Editar, pensar na melhor maneira de colocar o vídeo no ar. E tudo isso é trabalho de comunicação, é um trabalho que é exatamente o que eu estudei na faculdade. Iberê, por que quando um time vence um campeonato, se diz que ele ganhou um título? O time ganha um troféu, né? O que tem a ver com título? Pra vocês terem uma ideia, no dicionário Whole-Eyes, que foi onde eu fiz a pesquisa, a palavra título tem 21 significados diferentes, mas quase todos eles estão ligados a nome. Então, o livro, por exemplo, tem um título, é o nome do livro. O título significa isso, um rótulo, uma etiqueta, um nome que se dá a alguma coisa. Um título de nobreza, por exemplo, é uma palavra que serve para você mostrar que uma pessoa é nobre, tipo Visconde Iberê Tenório. Pensando no campeonato, imagina quando o Corinthians foi campeão mundial em 2012. Não tinha ninguém para assistir comigo, eu fui assistir com o porteiro lá no prédio, eu lembro até hoje, foi bem legal. No momento em que o Corinthians venceu a partida contra o Chelsea, ele se tornou campeão mundial de 2012. É um título que o Corinthians tem, então ele pode ser chamado por isso, Corinthians, campeão mundial de 2012. Então, a partir de qualquer torneio que uma pessoa, um time vença, ela pode ser chamada de campeão, ela pode ter o título de campeão. Só que essa pergunta despertou outra pergunta na minha cabeça. Por que Copa se chama Copa? O significado de Copa é taça. Inclusive, em algum momento da história no Brasil, tinha uma musiquinha que falava: a taça do mundo é nossa. E Copa tem esse nome por causa do troféu que se costumava dar, que tinha o formato de taça, que não tem muito a ver com o troféu que se usa hoje. Inclusive, a gente chama o troféu da Copa não de troféu, mas de taça mesmo. A taça Jules Rimet, a taça Copa do Mundo. E aí surge uma terceira dúvida, que é: por que os troféus têm esse formato de taça? Aí a resposta é um pouco mais nebulosa, tá? Eu pesquisei bastante e tem respostas diferentes. São duas principais que eu encontrei. A primeira é que quando uma pessoa vencia um campeonato antigamente, ela ganhava a taça para poder comemorar bebendo. E a segunda resposta é que na Grécia Antiga, um dos presentes que se dava quando alguém vencia um torneio, um campeonato, era uma ânfora, né? Era um pote cheio de óleo de oliva. E por isso então se começou a dar troféus que tinham o formato de um recipiente que coubesse óleo de oliva. Independente dessas respostas, a Copa do Mundo chama Copa por causa do troféu que tem o formato de taça. Tô meio por fora, mas você não colocou o submarino no mar não, né? Seria top. Seria top. Imagina só, se a gente conseguisse emprestar um barco legalzão, bonitão assim, pra gente ir até um lugar no meio do mar, tipo, sei lá, de repente em Paraty ali, que é muito bonito, e conseguisse colocar o submarino no mar para mergulhar pelo menos umas 3 vezes com ele na água, descer lá no fundo, ver aquele fundo do mar com planta, com peixe, com alguns mergulhadores em volta. Seria uma coisa muito legal mesmo, né? Que pena que isso aconteceu em 2021, a gente já colocou esse submarino na água há muito tempo e agora a gente está construindo um mega de um veleiro
que eu acho que vale a pena se acompanhar, viu? Davi Ciências, membro do canal, sempre tem uma pergunta garantida para os membros aqui. Iberê, como as bananeiras crescem sendo que não existe semente de bananeira? Essa é uma dúvida cruel. Antigamente, as bananas tinham semente. Se você procurar, é difícil de achar, mas tem algum lugar do mundo aí que ainda existe banana com semente, mas é uma coisa muito rara. Inclusive, eu acho que daria uma série muito legal mostrar frutas absurdamente absurdas pra vocês, né? Vegetais que a gente tem dificuldade de ver, tipo banana com semente. Mas depois, a gente foi modificando as bananas, né? A gente foi selecionando as bananas que tinham menos semente, que eram mais doces, que eram mais macias, que eram mais gostosas, e acaba que no fim, a banana não tem mais semente. E aí a banana se reproduz pelos brotos que a planta mãe vai soltando. Então existe uma parte da bananeira que está debaixo da terra, que ela vai ali andando debaixo da terra, né, soltando raízes e brotos, e vão surgindo outros pés de banana cada vez mais distantes. Se você quiser uma muda de bananeira, por exemplo, você corta um pedaço desse broto e planta em outro lugar. Só que quando a gente faz isso, a gente está clonando a bananeira, a gente está tirando uma bananeira que é idêntica à outra. O DNA dela é igualzinho. Isso, por um lado, é muito legal, porque se você tem uma bananeira que dá uma banana muito doce, a fruta é muito gostosa, você consegue ter outra bananeira que também vai ter essas características. Só que aí, se surgir uma praga de bananeira, uma praga que ataca aquela bananeira, ela vai ser uma praga que ataca todas as bananeiras. E aí a gente tem as bananeiras em risco. E esse é um problema que não aconteceria se a gente tivesse mais variabilidade genética, né? Se a gente tivesse bananeiras diferentes entre si, porque quando chega uma praga, ela vai atacar uma parte das bananeiras, não ataca a outra, e aí aquela outra consegue sobreviver e dar origem a novas bananeiras, enfim. A banana é uma fruta muito bacana, mas ela corre esse risco. Mas vamos para a pergunta que estava lá no começo, que é: por que é o que é? Essa pergunta é meio estranha, né? Por que é o que faz o nosso braço formigar? Quando eu tinha 15 anos, uma vez eu dormi em cima do meu braço. E eu acordei, sei lá, umas 3 horas da manhã. Quando eu levantei, o meu braço estava absolutamente mole. Eu não sentia mais o meu braço. Foi uma sensação extremamente estranha. Eu peguei o braço com a mão e ele estava pesado, ele estava estranho, inclusive um pouco gelado. Isso me deu um desespero absurdo. Eu fui acordar a minha mãe, o que pra mim, que já tinha 15 anos, foi bem constrangedor, porque chamar a mãe quando você já tá se transformando num adulto é embaraçoso. Mas eu achava que meu braço tinha paralisado, aquilo nunca tinha acontecido comigo, sei lá, cortou algum nervo, eu nunca mais vou mexer meu braço, meu Deus do céu. E aí a minha mãe me disse que meu braço tinha dormido, mas num nível além do que eu estava acostumado, que é óbvio que meu braço já tinha dormido alguma vez, né? Não era a primeira vez que eu me deitava em cima do braço e sentia que eu tinha perdido a sensibilidade, mas eu nunca tinha perdido tanto assim a ponto de não conseguir mexer o braço. Aí ela me falou para começar a fazer alguma massagem no braço, que era difícil porque o braço nem se mexia, para o sangue começar a correr de volta. E aí aos poucos eu fui recuperando a sensibilidade e meu braço formigou muito, mas muito, doeu pra caramba até voltar ao normal. Talvez isso nunca tenha acontecido com você de um jeito tão sério, mas provavelmente algum membro seu já dormiu. E aí você sente, né, que ele tá meio insensível, e quando você começa a tentar acordar o membro, você percebe um formigamento. Dá a impressão de que tá cheio de formiga andando ali, dá uma espécie de uma ardência estranha, que às vezes é bem incômoda, inclusive. Isso acontece por causa de 2 motivos diferentes. O primeiro é que a gente interrompe a circulação de sangue quando aperta muito o braço ou a perna. Não chega sangue para os nossos nervos. E esses nervos, eles são uma espécie de fios que ligam os nossos membros com o cérebro. Então, para você sentir dor, para você mexer o membro, para você entender alguma coisa que está acontecendo ali, você precisa dessa conexão. É como se fosse um fio mesmo de comunicação, um cabo USB que está correndo dentro do seu corpo. Sem sangue, aquilo não funciona direito. Mas tem uma segunda coisa, que é, se você apertar esse nervo, se você apertar esse cabo USB, ele também para de funcionar direito, ele também não consegue se comunicar muito bem com o cérebro. Quando você dorme em cima, você tira o sangue e aperta ao mesmo tempo, e a comunicação fica toda zoada. Quando você se movimenta ou quando você acorda, o sangue volta e aquela pressão em cima do nervo acaba. E aí ele começa a se comunicar com o corpo de novo, só que de um jeito todo atrapalhado. E é isso que causa o formigamento. E é por isso que essa sensação de formigamento sempre vem depois de que um membro foi apertado e dormiu. E é por isso também que a gente toma um choque no cotovelo quando a gente bate essa parte interna do cotovelo. Oh, nossa, só de eu bater aqui
já dá uma espécie de choque na minha mão, já dá uma espécie de microformigamento muito rápido na mão, porque a gente tem um nervo que passa por aqui, que ele tá bem exposto, ele tá bem próximo da pele, e quando a gente bate, te dá uma bagunçada nessa comunicação que ele tem com o cérebro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se lembrem que tem muita coisa legal do Manual do Mundo para dar de presente de Natal e que a gente está construindo essa belezura aqui para ir para a água no primeiro vídeo do ano. Fechou?